nossos irmãos em Cristo Jesus nos 4 cantos da terra e também, Senhor, apresentamos a nossa comunidade. Pedimos a Deus que o Senhor derrame abundantemente a Tua graça sobre o nosso varjão, sobre as famílias, em nome de Jesus Cristo. Recebe, Senhor, também o nosso louvor, a nossa adoração. Nós apresentamos, Senhor, nesta noite, todos os Teus servos que têm sido cooperadores da Tua obra. Pedimos a Deus que as Tuas copiosas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dos ofertantes, dos dizimistas, que têm cumprido, Senhor, este preceito, este princípio determinado pela Tua palavra, quando nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não lhe falte mantimento. Pai querido, pedimos que o Senhor alcance os corações nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos ministrar um texto da palavra de Deus baseado em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Nós pedimos aos irmãos que, se puder, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, pois estaremos ministrando sobre o tema santidade ou santificação, pois é um dos tópicos que está dentro da matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. Domingo passado, o evangelista Fábio ministrou um tópico pela manhã, e à noite também nós podemos ministrar um tópico baseado no tópico de regeneração. Portanto, você possa inclinar o seu coração, inclinar seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos no templo, devido à reforma que está sendo feita, e por isso nós vamos ser bem sucinto, vai ser uma reflexão, na verdade, rápida, para podermos assim estar atendendo aos irmãos, e pedimos que todos aqueles que estão em casa agora, junte-se a nós, no mesmo propósito, para poder ouvir a palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus. Desde já, nós queremos desejar a todos os pastores que nos auxiliam, pastor José da Paixão, evangelista Fábio, pastor Levi, e aos demais obreiros da casa do Senhor, que têm prestado um relevante serviço à obra de Deus. Pedimos que vocês continuem sendo uma bênção e que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, permaneça em suas vidas, em seus ministérios, que sejam próspero, fecundo, para a glória do nome de Jesus. Hoje, segundo domingo de junho, comemora-se no nosso Brasil o Dia do Pastor. É uma magna função, um magno exercício que nós devemos desempenhar, pois a Bíblia nos diz em Efésios que Deus deu pastores à igreja com o intuito de desenvolver as suas atividades e também o aperfeiçoamento dos santos. Isto é um privilégio para nós que fomos chamados pelo Senhor para poder transmitir a sua palavra. Olha o que nos diz o texto da palavra de Deus. Portanto, versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, pés, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, nós acabamos de ler um texto aqui que se reporta sobre a santificação ou a santidade, mas antes nós queremos orar, agradecer ao Senhor pela sua palavra, pois a sua palavra é fiel e verdadeira. Deus abençoe também o nosso pastor Oliveira, que está lá em Bazevi, está aí nos acompanhando, com certeza tem sido
um homem de Deus dentro do nosso ministério, juntamente com a nossa irmã Gilda, o John e todas as famílias dos pastores que nos auxiliam. Deus abençoe a vida dos nossos pastores também dentro do Ministério Central do Paraná, nosso pastor Adalto, presidente, nosso pastor presidente do COPEV, Josimar Francisco, como também o pastor Crislano, daqui da comunidade do Varjão, pastor Cosme e os demais pastores que têm levado a obra do Senhor a sério aqui nesta comunidade para transmitir a palavra de Deus. Nós queremos orar pedindo para que o Senhor continue abençoando cada um dos servos do Senhor que tem essa magna função. Agora você possa levantar as suas mãos e orar também em nosso favor, pois como diz o doutor Hernandes Dias Lopes, ou o reverendo Hernandes Dias Lopes, é uma função árdua, porém prazerosa, né? E nós estamos na frente da batalha. Por isso, nós queremos rogar pelas orações dos irmãos em nosso favor, para que possamos ser abençoados e também a nossa família. Amém? Pai querido, nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor pela chamada ministerial. Te louvamos pela vida de todos os teus servos que tu tens chamado para levar a tua palavra e através da tua palavra ter livrado muitas vidas, Senhor, que estavam indo em direção à morte e à morte eterna, pois a tua palavra tocou nos corações, teu Espírito Santo convenceu, mas o Senhor teve de levar um dos teus servos em lugares sombrios, em lugares difíceis, para resgatar uma vida através da tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento, como diz o profeta Jeremias, que sejamos pastores segundo o teu coração. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos dá também condição para transmitir a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos um texto aqui bem conhecido, bem citado, né? Sobre Hebreus capítulo 12, verso 14. O escritor da carta de Hebreus, ele diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Todos que forem interpelados, se querem viver com Deus, ver Deus, com certeza a resposta óbvia vai ser que sim, porque ainda que eles não tenham conhecimento na plenitude acerca da pessoa de Deus, com certeza eles já têm ciência de que estar com Deus é o melhor. Estar com Deus é a melhor coisa que possamos escolher. Ainda que não queira se submeter à sua palavra, mas querem estar com Deus. E dentro deste versículo existe uma ordem imperativa, que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós, para poder vermos o Senhor, é preciso nós nos santificarmos, ou estarmos imbuídos com a santificação. E para muitos interpretam errado acerca da santidade ou santificação. Para alguns, precisa viver isoladamente. Já não basta este isolamento que estamos vivendo e temos visto quanto é ruim o isolamento. Para vivermos uma vida santa e piedosa, observe que o apóstolo Paulo tratava os servos do Senhor sempre com o termo santos. Santos porque estamos servindo ao Deus Santo. E é necessário sermos santos como nosso Pai Celestial é santo. Mas santidade não significa isolar-se. Não significa ir para o meio da mata, onde teoricamente não temos nenhum contato com o pecado, porque Noé, um dos personagens das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus nos deixa claro que ele, vivendo no tempo de total corrupção, naquela época a corrupção estava tão grande que Deus decidiu
destruir a raça humana. Não ia sobrar absolutamente ninguém. Mas graças a Deus que tinha Noé, diante daquele mundo corrompido, vivia uma vida santa. É por isso que o Senhor fitou os olhos nele e viu graça em Noé. Noé, mesmo diante daquele mundo corrompido, não compartilhava da corrupção. Por isso o Senhor então o tirou daquele mundo terrível. E foi isto que o Senhor fez conosco. Nós estávamos em um mundo de total trevas. Estávamos assentados nas trevas. Estávamos totalmente jogados às trevas. E o Senhor nos transportou para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele então nos santificou. Ainda que a salvação nós sabemos que é um ato, né? Que não é um processo como a santidade ou a santificação. Dentro da santificação existe um processo. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos a Deus, mais nós pareceremos com Ele e seremos identificados como filhos de Deus e não filhos da ira. Observe que o escritor diz, no versículo 13, que devemos fazer veredas direitas para os nossos pés, para que os que manquejam se não desviem inteiramente, antes seja sarado. Observe que o processo da santificação ou da santidade em nossas vidas, isto vai gerar um contagiamento nas demais pessoas que nos acompanham. Como disse Martin Lloyd Jones, que de 100 homens, um apenas lerá a Bíblia, os 99 lerá a nossa vida. Juan Carlos Ortiz, como os irmãos me acompanham já há alguns anos, sabem que sempre menciono que ele diz que a nossa vida é o quinto evangelho mais lido por todos os homens. Portanto, devemos então atentar para esta ordem bíblica aqui dentro do livro de Hebreus, viver uma vida santa. Se nós quisermos ver Deus. Ainda hoje estava conversando com um cidadão e ele queria usufruir das maiores benéficos, mas não queria se submeter ao crivo da palavra de Deus. Como nós poderemos então usufruir das bênçãos do Senhor se não submetermos a sua palavra? E a sua palavra nos dá ordem para que nós sejamos santos. A sua palavra nos diz que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É que nós tenhamos vida e vida em abundância. De que forma nós iremos ter uma vida abundante? Só através de vivendo uma vida separada para Deus. Nós colocamos algumas coisas aqui, sobre alguns pontos, para tratarmos sobre a santidade ou a santificação. Qual a origem da santidade? A origem da santidade, ela jamais estará em uma religião, em uma pessoa, mas sim em Deus. E o que significa santidade? Nós vamos estudar, quando nós estamos estudando, encontramos que, primeiro, ela é separação. O Senhor nos separou, Ele nos tirou do mundo de pecado para viver uma vida piedosamente. Isto não significa que nós não teremos dificuldades, mesmo vivendo uma vida piedosa, santa, como diz lá em João capítulo 16 e o verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Cristo disse, eu venci. Se Cristo, que Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, viveu uma vida piedosamente, completa, perfeita, não deixou de passar por dificuldade, imagine nós. Então, Deus nos tirou do jugo do pecado, nós estávamos no vale do pecado, estávamos numa total vida de pecaminosidade, mas Ele nos tirou, Ele nos separou, para que pudéssemos então viver uma vida de santidade. Depois, fala de dedicação.
Todo aquele que é santo, ele deve viver uma vida dedicada. Observe que quando você compra algo, ou quando doa algo para a igreja, algum instrumento, né, aquele objeto ou aquele instrumento, ele então é separado e a partir de ser separado, ele será dedicado exclusivamente para a obra do Senhor. Assim acontecia com os levitas. Eles foram separados, uma tribo para poder servir ao Senhor, e então eles tinham a dedicação de estar no templo noite e dia servindo a obra do Senhor. Depois fala também de purificação. Ele nos santificou para o sacerdócio real. Cristo Jesus nos separou, nos pediu que nós então tivéssemos dedicação e então também nos purificou através do seu sangue. João Batista, ao ver o Senhor Jesus vindo em direção a ele pôde apontar para quem podia realmente santificar o homem, purificar o homem, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois também o termo, ou a origem da palavra santidade, fala-se também de consagração. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas apresentai os vossos corpos santo e em sacrifício que agrade ao Senhor. Outrora, nós vivíamos numa vida de total pecaminosidade, que o nosso corpo ele era para uso do pecado. Hoje entendemos que o nosso corpo é separado para a habitação do Espírito Santo de Deus. E por último, dentro do termo origem da palavra santidade, ela significa também serviço. Quando nós nos posicionamos para trabalhar em função da obra do Senhor, com separação, dedicação, purificando-nos, né? Como diz o livro de Provérbios, que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Depois de viver uma vida consagrada, devemos então servir. O salmista, no Salmo 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com cânticos, com alegria. Nós devemos servir com dedicação, com alegria, com satisfação. Você que tem dons, que tem talentos, que foi separado, foi tirado do mundo de pecado, hoje não deva colocar dificuldade em estar a serviço do reino de Deus. Você pode fazer algo em função também do reino de Deus. Você pode ser útil. Por isso, por quê? Porque você agora não é mais nenhum profano, você é santo. Você foi escolhido para viver uma vida santa. E segundo ponto, o tempo da santificação. É posição e instantânea, ou seja, eu não posso esperar que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que eu possa então buscar a santificação. Olha o termo aqui, que ele está no presente, né? Seguir, ou seja, todos os dias eu preciso seguir a paz com os meus irmãos, seguir a paz com todos e a santificação. A santificação não pode durar uma campanha de 10 dias, de 7 dias, não, é até Cristo voltar, nós vamos então estar em uma posição de destaque. Outrora nós estávamos em uma posição inferior, em uma posição de total calamidade, mas Ele nos tirou e nos elevou a uma posição de destaque, estando assentado com Cristo Jesus. Foi no ato de que nós, então, recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele, então, nos tornou santo. Ele não não fez uma experiência conosco, né? Ele foi no ato, no momento em que você
foi alcançado pela palavra de Deus, a Bíblia nos assegura que você foi separado, santo, para servir ao Senhor. E instantaneamente, estávamos numa posição inferior, né? Agora estamos numa posição digna, pois nós fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Aí vem a questão da santidade ou da santificação na prática. Preciso exercício. Tudo que não é exercitado, a tendência é atrofiar. Seja uma questão física, emocional, intelectual ou espiritual. Tudo tem que ter exercício. Tudo tem que haver uma continuidade e a vida santa requer isto de nós. Não é apenas uma campanha subindo ao monte ou consagração e etc. Todos os dias nós temos então que demonstrar que agora estamos com os nossos pés aqui nesta terra, mas a nossa pátria está nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Por isso, eu não devo me projetar apenas para este mundo terreno. Eu preciso também ir me projetando para um dia estar com o Senhor. De que forma? É a cada dia eu sendo mais alcançado pela palavra de Deus e submetendo-me à vontade do Senhor. Entendendo que a vontade dele, ainda que às vezes doa em nós, é ao cortar a nossa própria carne, mas ela é boa, perfeita e agradável. E aí, por último, vem os meios da santificação. Quais são os meios? Os meios de princípio, de primeira mão, é o sangue de Cristo. Ele é absoluto, é perfeito, como diz aqui em Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 12, que diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Cristo Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele não aspergiu ou não gotejou, mas ele derramou, ou seja, entregou-se total para poder nos remir do pecado. Depois, também nós podemos observar aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 10 e o verso 14, que nos diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Verso 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você foi santificado e o termo é para sempre. Uma vez só, o Senhor então fez o seu sacrifício para nos santificar. Portanto, viva uma vida de santidade, não para agradar a outrem, mas para agradar aquele que te alistou, que te chamou, que deu a sua vida em resgate da sua vida. E aí, nós temos também o meio pelo qual nós podemos ser santificados, é o Espírito Santo. Ele nos santifica, como diz em Romanos, capítulo 15, e o versículo de número 16, olha o que nos diz a palavra do Senhor aqui. O Espírito Santo, o trabalho dele em nossas vidas é nos preparar para apresentar a Cristo Jesus como uma noiva ataviada, e por isso precisa então nos submeter a ele. Olha o que diz aqui o texto em Romanos capítulo 15 e o versículo de número 16. Ou que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Você, eu, nós somos chamados a viver uma vida santa, irrepreensível, né? Daqueles que não podem nos apontar, e se nos apontar,
nós temos um advogado que é Cristo Jesus, a viver uma vida de forma santa. Por quem? Não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. É por isso que nós precisamos, então, viver em novidade de vida. Como diz Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem, mas não segundo a carne, mas conforme o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que nos rege, é que nos conduz dia após dia. E por último, a palavra de Deus. Lembra que o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 9. E aí o salmista diz mais o seguinte, ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele responde, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então são 3 meios pelo qual nós somos santificados. O sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Por que que vivemos em meio a tantas dúvidas? Em função de que se agradamos a Deus, se estamos de acordo com a vontade de Deus ou não. É porque deixamos a palavra de Deus em segundo plano. É preciso nós voltarmos para ela. Nós muitas vezes ocupamos o nosso tempo com tantas outras coisas e quando chega o momento de estar meditando na palavra de Deus, aí surge tudo, cansaço, fadiga e etc. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como escreveu Hebreus capítulo 4, verso 12. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela tem um poder santificador. Jesus disse, vós já estáis limpo pela minha palavra que vos tenho dito. Então, se nós quisermos viver uma vida santa, é preciso nós deixarmos que o Espírito Santo continue trabalhando em nós. O sangue de Cristo já foi vertido lá na cruz do Calvário, uma vez só, como disse o escritor aos Hebreus. Não precisa haver derramamento de sangue novamente, porque Cristo já consumou a sua obra. O Espírito Santo está em nosso meio, com um propósito, com o objetivo de nos santificar dia após dia, quando chegar o momento oportuno de alcançar a estatura de varão perfeito, ele então nos conduzirá até as regiões celestiais. E aí temos a palavra de Deus. Qual tem sido o crédito que nós temos dado à palavra? Hoje, há muitos meios de entretenimento e com isso, muitas vezes, toma-se o tempo da meditação na palavra de Deus. Mas lembre-se que Jesus disse que nós já estaríamos limpos pela palavra dele. Quanto mais nós examinarmos as Escrituras, e o Senhor Jesus disse para os fariseus, ele disse, examinai as Escrituras. Ele deu uma ordem. E ele chegou a dizer, errais em não conhecer as Escrituras. Nós erramos, não é porque não temos as Escrituras, é porque nós não procuramos conhecer. Porque hoje nós temos livre acesso. Nós podemos usar ela no nosso iPhone, no nosso smartphone, ou seja, no computador. Em todos os momentos temos plena liberdade, mas por uma questão de falta de cultura, principalmente de dedicar-se à leitura e em especial da palavra de Deus, nós temos tido muito prejuízo. Se o nosso país tivesse um entendimento tão grande concernente à palavra de Deus, nós estaríamos em uma posição melhor. Observem que os países que adotaram principalmente a palavra de Deus como seu guia e regra de fé, como os Estados Unidos, são países poderosos em tudo. Israel também, mesmo que alguns rejeitando o Messias, mas Deus tem um compromisso com aquela nação. Observe que concernente à salvação, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que é o seguinte,
Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele diz, primeiro quem? O judeu. E depois, nós, os gentios. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele fez uma aliança com Abraão, concernente ao seu povo, e ele mantém esta aliança até hoje. Eles se dispersaram, se afastaram, mas eles permaneceram, o Senhor Deus permaneceu firme na aliança que fez com aquele povo. Portanto, nesta noite, nós queremos louvar o teu nome, bendizer o Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E que nesta noite os irmãos continuem sendo uma bênção, continue ouvindo a palavra do Senhor, continue deixando o Espírito Santo reger as suas vidas e assim a bênção do Senhor continue sobre vós. Informamos aos irmãos que domingo, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta com o nosso culto presencial. Nossos irmãos estão bem, graças a Deus, e nós continuaremos crendo que a boa mão do Senhor estará sobre nós. Nós estaremos enviando os avisos para os nossos irmãos dentro do nosso grupo de WhatsApp e queremos orar, apresentar também aqueles que estão aniversariando neste dia ou já no decorrer deste mês, pedindo que Deus continue abençoando as suas vidas. Amém? Que o Senhor nos mova ou toque em nós a viver uma vida piedosamente. Vamos orar então neste momento. Pai querido, neste momento nós rendemos graças ao Senhor. Bendizemos o teu nome pela tua palavra, que vem, Senhor, a nos ensinar a viver uma vida piedosamente. Pai, pedimos que o teu Espírito tome primazia em nossas vidas e possa encorajar-nos a viver uma vida de santidade, Senhor. Ainda que passaremos por muitas dificuldades, tribulações, mas importa agradar ao Senhor do que aos homens. Pedimos a Deus que o Senhor conceda uma semana de paz, cheia da tua abundante graça sobre a vida dos teus servos, sobre a vida daqueles que estão em casa. Pedimos que o Senhor continue guardando, continue abençoando poderosamente. Pai, pedimos que o Senhor venha deter este vírus que vem atormentando a nossa nação, que vem, Senhor, atormentando o mundo e tem afetado, inclusive, até a fé de muitas pessoas. Mas é tempo de voltarmos cada vez mais para o Senhor. É tempo de chegarmos mais e mais ao Senhor. Pai, pedimos que o Senhor, aos teus servos que está ao alcance desta mídia, pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos e derrame poderosamente das tuas copiosas bênçãos, que a tua graça, que é superabundante, permaneça sobre eles. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Pedimos também que o Senhor abençoe os teus servos que, no decorrer deste mês, já celebram um ano de vida. Ó Deus, muito obrigado. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito seja com todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Encerre e compartilhe.